De volta. Vamos ver se agora a gente consegue participar aqui com o Paulo. Aí. Pessoal, reiniciamos a live. Live de quarta-feira, quarta chuvosa aqui em São Paulo, em Campinas, onde está o nosso convidado. Vamos falar sobre Kung Fu, ele que é presidente da Federação Paulista de Kung Fu, da Associação Shaolin Shan Kung Fu do Estado de São Paulo. E a gente vai falar da parte mais artística do Kung Fu. Eu havia citado aqui, antes do nosso probleminha técnico, que o Paulo trabalha conosco em dois projetos. Um projeto que é hoje o maior projeto educacional de Kung Fu, trabalha em escolas e associações no contraturno escolar, em 5 municípios, já atendeu outros 2 aqui no estado de São Paulo, para crianças vulneráveis. Deixa eu ver aqui. Ó, Paulo, mandei uma solicitação para você, dá uma olhadinha aí, se você consegue. Paulo? Aí. Tô aqui. Eu tô tentando, porque Agora deu. eu tava tentando entrar pelo notebook, agora eu tô com o celular aqui, tô meio É mais que fácil. despreparado, porque o Instagram me pegou de surpresa. Pronto, já descobriu, já não tem mais surpresa, tá tudo certo, muito bem-vindo. Boa Uhum. tarde, tá caindo dilúvio aí também em Campinas? Nossa, muito. Agora deu uma diminuída aqui, mas tava até com medo de voar tudo aqui para Não vou, tá bom. Ó, o firmamento. eu tava dizendo aqui, antes de começar, pro pessoal que já havia entrado, que você é o Paulo Diniz, o presidente da Federação Paulista de Kung Fu e da Associação Shaolin Shan Kung Fu do estado de São Paulo. Não sei se a titularidade seria mestre em Kung Fu, depois você me corrige se não for, a gente já vai falar muito sobre isso. E o Paulo, ele possui 2 projetos, hoje é o maior projeto educacional do estado de São Paulo de Kung Fu para crianças, contraturno escolar, já atuou em 7 municípios, hoje estamos em 5 ativos. O projeto já atendeu em 4 edições quase 3.000 crianças. E o núcleo de formação e iniciação em Kung Fu Shu está indo para a sua 2ª edição, atendeu na primeira 200 e poucas crianças em Sumaré, e vai ter agora a 2ª edição no ano de 2021, seja lá como vai ser 2021. E eu estava dizendo que a gente vai tratar um pouco mais da parte artística e cultural, algumas particularidades que pouca gente conhece sobre a modalidade, tá? E, eventualmente, o que você quiser falar sobre. Mas a primeira coisa, é uma coisa que eu me lembro quando a gente começou a trabalhar de 2014 para 2015, que você me falou, eu não sei se eu me recordo direito, mas que eu achei muito interessante, se eu tiver errado também me corrija, que Kung Fu é como se fosse um nome ocidentalizado, que é um termo que tem um significado específico, porque o nome da arte marcial mesmo é o Shu, tá correto isso? Boa tarde, Léo. Obrigado. Boa tarde, pessoal que está assistindo aí. Obrigado pela oportunidade aí na plataforma da Culticultura. E, bom, a nomenclatura eu gosto de professor. Eu acho professor Tá. o termo mais elegante para a nossa profissão, tá? Também na China o pessoal gosta de designar o professor de Kung Fu como Shifu, né? Na tradução seria jovem mestre, Tá. né? Jovem mestre seria um termo mais orientalizado, vamos dizer assim, que o pessoal usa bastante, tá? Respondendo a questão, né? O Kung Fu ou o Shu, né? Não é que o Kung Fu é um termo ocidentalizado, sim, mas o Kung Fu Gong Fu, né? Gong Fu, hoje no Pinyin seria Gongfu, ocidentalizado, aí ficou Kung Fu, Kungfu.
Uhum. Mas na China, o Kung Fu é uma terminologia, né, filosófica para designar a habilidade ou o tempo de habilidade que uma pessoa leva para adquirir maestria em algum ofício, tá? Hum. Então, todo ofício, toda profissão, ela é regida pelo Kung Fu pessoal do indivíduo que a pratica, tá? Ou seja, a habilidade que a pessoa adquire em realizar uma determinada profissão é o Kung Fu. Quanto melhor ela é, a gente pode dizer que melhor é o Kung Fu dela. E Uhum. aí isso não se resume só à questão marcial, né? Mas se resume a todos os âmbitos da nossa vida. E, por exemplo, se você é uma pessoa muito boa de luta, né, ou na arte marcial, que é o significado de Wushu, então você pode dizer que você tem um bom Kung Fu no Wushu. A gente poderia usar dessa forma, assim, grosso modo, porque a sua habilidade em relação à questão de lutas ou à questão da habilidade marcial, ela é bem visível, bem proeminente, né? Você trabalhou bastante ela, então o seu Kung Fu nessa habilidade ele é bem elevado. Acho que Ah, eu acho que é isso. Então, a gente pode dizer assim que o Kung Fu é um termo filosófico que serve para todos os patamares. E o que se restringe à arte marcial mesmo, que diz respeito à arte, propriamente à arte marcial, é o Wushu. O Wushu hoje em dia já está um pouco mais conhecido, né, como termo aqui no Brasil, mas ainda o pessoal conhece mais como Kung Fu, tá? Então, o Wushu sim, o Wushu é a arte da guerra. e essa questão do termo ser mais difundido Kung Fu, ele tem necessariamente a ver com a questão dos filmes de Hollywood, alguma coisa assim? Estou perguntando porque é de onde eu conheço o Kung Fu, né? Primeiramente, Bruce Lee, mas depois teve ali o Jack Chan, não sei, Jet Li, mas teve uma leva de filmes e atores, homens que eu conheço, né, inclusive, que popularizaram o Kung Fu. Você sabe dizer se a grande divulgação assim foi mais por conta ou tem alguma outra coisa que eu desconheço? Então, o Kung Fu ele ficou conhecido mesmo graças aos filmes de artes marciais, né, da década de 60 e 70, né? Hoje, quando a gente assiste aqueles filmes, você vê que tem umas coisas bem pastelão mesmo, né? Até Uhum. divertia. Só que o Kung Fu ele tem uma. Então foi dessa época, né, que o Kung Fu ficou bastante difundido mesmo, assim, ficou mundialmente conhecido, né? O termo Kung Fu ele já vem de antes. Eles usaram no cinema o termo Kung Fu justamente porque já tinha-se o conhecimento da arte marcial chinesa como Kung Fu de antes dos contatos, né, entre Ocidente e Oriente, né? Então já havia esse conhecimento do Wushu como Kung Fu, tá? Então quando o Bruce Lee chega na América e começa a fazer filmes de artes marciais, opa, vamos aproveitar e usar o termo que as pessoas já conhecem, né? Que a arte marcial da China é o Kung Fu e não o Wushu, né? Que as pessoas conheciam como Kung Fu. Então, nos cinemas popularizou mais ainda o termo como Kung Fu. O Kung Fu ele leva uma vantagem nessa questão artística, justamente por causa da plástica dos movimentos. A aplicação, as técnicas de luta, elas parecem muito coreografias de dança, né? Então elas criam aqueles efeitos bastante interessantes de plástica corporal, né? Tanto é que na maioria dos filmes de hoje, ainda assim a grande maioria, as coreografias são feitas por mestres de Kung Fu, né? Desde numa segunda leva assim, de popularidade do Kung Fu, que foi trazida pela trilogia do Matrix, né? Hum. Então, aquele tipo, aquela forma, aquele estilo de luta, né? É praticamente uma marca da nossa arte marcial, do Kung Fu. Então ele acaba sendo bastante utilizado nesse sentido. Tem essa questão artística das formas, né? As formas elas vão além do aspecto do desenvolvimento do atleta para a luta, apesar de ser uma arte marcial, tá? Hoje em dia a parte de formas ela auxilia bastante assim no treinamento na exercitação das pessoas, no treinamento, né?
treinamento a gente usa mais para atletas, mas na exercitação das pessoas para adquirir um bom condicionamento físico e uma boa saúde também, Uhum. tá? Fora que, bom, assim, é uma arte realmente, assim, pensando do ponto de vista artístico, é uma arte muito bonita. É uma arte muito bonita, muito rica. Perfeito, que a gente não associa direto, quando a gente fala de arte marcial, a gente geralmente pensa no marcial e não leva em conta a parte, né, da primeira parte do Uhum. nome. E Desculpa complementar. E tem muita gente, assim, por causa justamente dessa parte artística, volta e meia, volta e meia não, muitas vezes sou questionado sobre a eficiência do Kung Fu enquanto arte marcial, já que ele lembra a dança, né? uhum, E o Bruce Lee mesmo, apesar de ser um artista, né? Ele era um exímio lutador, sim, né? não, muito, Então né? ele era um lutador fantástico, né? Grandes dos lutadores da época aprenderam Kung Fu com Bruce Lee, Uhum, né? Hoje em dia, nas próprias lutas de MMA, você vê lutadores de renome, né? Que são lutadores de MMA, tá? uhum, É claro que você exige um tipo de treinamento diferenciado para entrar naquele tipo de luta, né? Naquele tipo de regra de luta, né? E dentro do Kung Fu mesmo existem as regras próprias de luta, assim, que é também contato total, vale projeção e queda, tudo. Então, toda essa parte esportiva, mas é uma dicotomia na arte marcial que volta e meia o praticante de arte marcial é questionado. Fala assim, como é que você pode ter toda aquela estética dentro de uma arte marcial que pretende ser eficiente? uhum. E isso é um ponto assim de questão para as pessoas que não praticam. Normalmente quem está no meio entende como isso funciona de uma forma mais tranquila. Entendi. São aquelas associações diretas, né? Que necessariamente uma luta tem que ser uma coisa brutal. Acho que também MMA, UFC, de certa forma, ajuda a reforçar essa imagem que você está dizendo, porque pelo pouco que eu conheço das artes marciais orientais, no geral, elas têm uma questão muito forte estética, independente do tipo de luta. E estou falando do que eu conheço de karatê, taekwondo, não sei como é que é a pronúncia correta e tal. Tem sempre uma questão estética. Taekwondo. Isso que você está falando é muito interessante porque toda a arte marcial, né, que é a única arte marcial não oriental, vamos dizer assim, não oriental, é o Savate, né, que é francês. Todas as Tá. outras artes marciais elas provêm do Oriente. E toda arte marcial ela tem uma característica cultural bastante acentuada. No Kung Fu ela é visível por causa das formas, dos katis. Mas se você vê, bom, as artes marciais japonesas, elas são todas repletas de uma mística, né, de um protocolo, de Tem muita simbologia, né? exatamente a simbologia, é a palavra certa. Simbologia de tudo aquilo que se faz, tá? Então, só um minuto, Léo. Claro, vai lá. Só um minuto. Sim. Ainda bem que dá pra gente ir junto agora. É, Deixa eu só perguntar uma coisa enquanto isso aí que você está mudando. Um Shifu, ele vira um Shifu com determinada faixa? Tem alguma marca ali para o praticante se transformar em Shifu? Está mais relacionado ao tempo de treino, né? Ah, tá, o O tempo tempo. de treino cada estilo, né? Kung Fu ele é feito por vários estilos, né? Normalmente os estilos eles estão relacionados a maioria dos estilos está relacionado a animais, mas nem todos, tá? E cada estilo ele tem a seu tempo e uma grade curricular que você tem que cumprir para se tornar professor, um instrutor, um professor, um mestre, um grão-mestre, né? E ele depende dessa
desse aproveitamento dentro da estrutura, né? Do conhecimento do estilo, tá? E da capacidade de passar esse estilo para os estudantes, para os alunos, tá? Então, depois de um tempo, você pode adquirir o reconhecimento assim de mestre, de grão-mestre. Tem as graduações também dentro Uhum. do processo vamos colocar assim, mestrado do Kung Fu. Então, existe uma graduação que você tem que treinar, né? Tem que fazer exames de graduação para atingir. Então, cada estilo ele tem o seu tempo. Tá. Antes da gente falar mais curiosidades, é uma coisa que me chamou a atenção, que eu queria te perguntar, não sei se você sabe. Você citou que todas as artes marciais, exceto uma francesa, são de origem oriental. A capoeira, ela é tida como uma arte marcial, se você sabe, e ela tem alguma... Porque ela é de origem africana? Isso. Existe uma contradição, mas eu acho que, eu falei do Sabaté, mas a gente poderia até colocar a capoeira nessa questão de artes marciais fora Do Oriente. do Oriente. É que, como a capoeira assim, ela não foi utilizada para guerras, né? Em guerras, assim, o conceito de arte marcial está relacionado a isso. A partir do momento que você utiliza uma determinada... Por exemplo, mas aí, por que eu digo que é contraditório? Porque o MMA, hoje o pessoal treina bastante. O MMA, ele é Mixed Martial Arts, ou seja, as artes marciais, pontos diversos de diversas artes marciais. Né? Ele em si nunca foi utilizado para guerra. Então você poderia falar assim, o MMA não é uma arte marcial. Mas é assim, conceitualmente, porque ele foi estruturado de outras artes marciais. Né? O savate francês, ele tem essa característica. O exército francês treinava dentro do exército para luta. Entendi. Né? A gente sabe que na nossa história aqui no Brasil, a capoeira ela foi utilizada assim para determinadas revoluções, né? Determinados conflitos, até conflitos sociais. Então, nesse sentido, existe essa possibilidade, vamos assim, de pensar a capoeira como uma arte marcial, tá? Mas ainda o aspecto folclórico e cultural da capoeira, né? Ele é maior. Não dá para negar que seja uma modalidade de luta, tá? Contudo, existe essa contradição, tá? A gente pode enquadrar sim, mas vai ter sempre uma turma que acha que não, porque não. Eu entendi. Assim, o exército não utilizou da capoeira para, né, de uma forma, de uma ideia mais formal da modalidade. Tá? Ela se marca como arte marcial depois do uso massivo em conflito. Eu não sabia disso. Interessante. Isso. Esse é o aspecto, essa é a ideia. Tá. Paulo, então vamos falar agora de particularidades mesmo do Kung Fu, que são, assim, é muita coisa, né? O que você souber e der tempo. Primeiro, você sabe algumas curiosidades que eu já ouvi você falando de maneira picada, que eu acho interessante a gente abordar. Registro histórico no sentido de há quantos anos existe, e assim, pelo que eu sei, existem vários tipos de estilos, mas assim, é numa quantidade altíssima. Pode chegar, se eu não me engano, a casa de milhares de tipos de Kung Fu, alguma coisa assim, me corrija, é claro. Porque o que eu conheço é aquela coisa vinculada, que eu também já aproveito para pedir para você falar, aos animais, a simbologia dos animais. Acho que macaco, garça, cobra, tigre e louva-a-Deus. Tem louva-a-Deus, tem o leopardo, né, o dragão. Tá. Não é só os do Kung Fu. Serpente, você já falou? Fala um pouco assim do histórico e dos tipos, enfim. Um resumão aí sobre o Kung Fu. A história assim, é que existem relatos da arte marcial em território chinês, né? Desde 2.500 anos antes de Cristo. Tá. Né?
Só que vamos pensar que a arte marcial moderna, mais moderna, tem um ponto a gente sabe, assim, hoje em dia a gente pensa, não foi muito bem assim, mas que é mais conhecido, que quando um monge indiano atravessou a cordilheira, né, do Himalaia e adentrou o território chinês e foi se estabelecer num templo Shaolin. Aí conta que ele ensinou movimentos de uma antiga arte marcial hindu, né, Vrajamurshi, que deram origem, deram base para o Kung Fu moderno como nós conhecemos hoje. Quer dizer, Kung Fu moderno não, Kung Fu que já não é mais moderno, é um Kung Fu que são os mais Tradicionais? estruturais do que nós temos hoje. Tá? Então essa é a história mais difundida, mas hoje assim sabe-se que não foi um único monge que trouxe, né, que houve uma peregrinação, que indianos chegaram na China e foram fazendo associações com movimentos que os chineses já faziam aqui para criar as artes marciais, né? Mesmo porque são muitos estilos, né? E aí aqui, na China foi desenvolvido principalmente os estilos dentro dos templos Shaolins, mas não exclusivamente, né? Então aqui nos templos Shaolins você tinha daí a associação da arte marcial com a filosofia budista, né? E depois, posteriormente, com o taoísmo, porque ele foi desenvolvido dentro dos templos budistas de Shaolin. Shaolin é o que, Paulo, especificamente? É uma etnia? É um grupo social? Shaolin assim, basicamente era o nome do templo, né? Ficava numa floresta. Tá. A gente poderia falar assim, de forma bem, bem simples, assim, lá perto do, assim, Shaolin significa uma pequena floresta, né? Um bosque. Tá, né? Perfeito. Então, assim, o templo do bosque, vamos colocar assim, de uma forma simplista. Mas, assim, é o nome do local onde ficava. Tá. Né? Porque lá atrás do templo tinha uma floresta, né? Então eles pegavam, era o templo da floresta. E nesse templo havia a prática, né, do budismo. E quando o Bodhidharma chegou, essa é a história mais conhecida, né? Quando o Bodhidharma entrou no templo, né, ele tinha conhecimento sobre uma arte marcial. E os monges adoeciam muito por causa da falta de exercício físico. Uhum. Aí o Bodhidharma começou a ensinar exercícios para os monges, né? E esses exercícios, né, foram fortalecendo o corpo e deixando também a mente dos monges mais preparados para suportar a meditação. Uhum. Posteriormente, os monges pegaram e viram como o próprio Bodhidharma era de uma linhagem de militares, né? Eles começaram a usar esse aspecto de luta e até como defensiva para os templos, né? Que começaram a ser vistos, que eram vistos como um sinal de fartura, né? Lá tinha alimento, principalmente quando entrava em escassez na China, né? As pessoas tentavam invadir, tentavam roubar, né? E sempre a China esteve bastante envolvida em guerras, né? Guerras civis, né? Teve invasão de mongol, teve invasão de japonês, e sempre tinha, né, famílias do Kung Fu envolvidas, templos do Kung Fu envolvidos, volta e meia, né, alguém que invadia, ia lá e colocava fogo num templo Shaolin, isso em 1.500 anos de história. Então, assim, a gente pegar ano após ano do que aconteceu, né, então, o Kung Fu ele foi se construindo dessa forma. E foi se espalhando pela China também, porque volta e meia, quando se destruía um templo Shaolin, né? O que acontece? Os mestres eles se espalhavam pela sociedade e começavam a ensinar o Kung Fu que eles tinham dentro do templo para as pessoas, numa comunidade, numa cidade, num município, né? E começava a espalhar esse conhecimento. E dentro desse conhecimento, assim, tem várias histórias bastante interessantes. Lembram muito as histórias, assim, metafóricas que nós temos aqui no Ocidente
sobre algumas estruturas religiosas. Você fala assim, isso não pode ser verdade, isso é fantasia. Mas é a forma como eles viam. É a forma como eles viam. Eles procuravam, dentro de acontecimentos ou de lutas e guerras que ocorriam, em que o Kung Fu era protagonista das ocorrências, eles procuravam os heróis. Então, vários filmes chineses, eles levam em consideração, né, um determinado herói chinês que era um grande lutador e numa luta, né, batia em 100 lutadores de uma vez. Então, a gente sabe que são contos fictícios, mas que eles levavam isso como conto, como parte da história, como parte da cultura, né, de disseminação da arte marcial. É legal isso que você falou, porque eu ia até perguntar, porque a gente tem os filmes americanos, né, colocando ali a questão da luta e às vezes sem muita narrativa, mas tem muito filme, obviamente, oriental, chinês, inclusive, e, cara, que são filmes maravilhosos. Assim, eu cito o Tigre e o Dragão e tem um que chama Herói, que é sobre a unificação da China, né, que é o Jet Li, que assim, os atores chineses lá nos Estados Unidos, eles são pasteurizados, né? Igual os brasileiros, na maior parte das vezes. Mas os filmes orientais, os que eu vi, que envolve essa coisa da figura do herói, da luta, eles são maravilhosos, até pela estética, as cores, todos os movimentos que você falou. E sempre tem muita coisa filosófica no filme, né? É uma coisa que mexe muito com o reflexivo, mais do que só, não é ação, porradaria, esse que é o ponto. Né? Pelo menos do que eu conheço. Pode ter uma linha mais pastelaria, uma coisa mais simples assim, mas eu acho muito interessante os filmes orientais que eu vi sobre artes marciais, luta, história, assim. São muito bonitos. E uma coisa que eu queria te perguntar sempre que eu reparei do que eu vi de filme, de competições, a presença feminina é muito forte no Kung Fu, diferente de outras artes marciais. É só uma percepção ou está correto isso? Eles, assim, eu vejo assim, existem bastante histórias sobre mulheres lutadoras, né? Por exemplo, o estilo do Bruce Lee, ele foi desenvolvido por uma mulher, Wing Chun, tá? E ele conta uma história bem interessante, né? Diz que uma monja, e assim, tem histórias também de épocas em que só aceitavam monges homens, né? E algumas mulheres se disfarçavam de homens para poder treinar, tudo. Mas assim, a história do Wing Chun, que era o estilo do Bruce Lee, o Wing Chun era o nome de uma menina. Uma menina, né? E em determinado tempo, na China, em que os casamentos eram arranjados, ou o mais valente da vila tinha o direito de desposar uma donzela do vilarejo, né? Ele tinha o direito dele divino e sagrado, principalmente se batesse em todos os outros da vila, tá? E o Wing Chun, ele conta a história dessa menina, que uma monja do templo Shaolin, ela saiu do templo Shaolin, foi morar na vila, né? E lá tinha uma menina, né, que estava sendo disputada. E ela pegou e foi conversar com a monja ensinou ela a lutar. Ela pegou variações do movimento, assim, tanto é que o Wing Chun é um estilo bem simples, né? Ele é um estilo mais voltado, um dos estilos de Kung Fu mais voltados para luta, para ação direta mesmo e para defesa pessoal. E é interessante porque foi desenvolvido para uma mulher. Normalmente você pensa assim, pô, toda essa plástica, tudo, né? Você acaba pegando e fazendo aquela associação, normalmente, não vou dizer preconceituosa, mas é uma ação de pegar e olhar e falar assim, pô, esses movimentos eles parecem dança, então teoricamente eles podem ser caracterizados como mais femininos. E o Wing Chun não. O Wing Chun, que foi desenvolvido por duas mulheres, né, a menina e a monja, é um estilo totalmente direto, totalmente voltado para a luta e sem muito a plástica que a gente conhece do Kung Fu tradicional, né? Voltado assim, retão mesmo, né? Vamos colocar nesse sentido.
E ele ensinou a monja Wing Mui ensinou a Wing Chun a lutar, né? E quando o valentão que tinha ganho a luta, né? Ele foi lá, exigiu o seu direito de casar com a Wing Chun, ela disse não Ai, meu Deus, que e bom. sentou a mão nele, Melhor né? ainda. E ela que expulsou o cara da vila, que estava atormentando todo mundo lá. E aí, numa ação posterior, um rapaz que ela gostava foi, que é dono de um estilo de Kung Fu também, foi namorar com ela, tudo. Duvidou que ela sabia lutar. E ela foi lá e bateu nele também. Né? A história é assim, eles se casaram, tudo, mas o estilo acabou sendo reconhecido. Depois nós temos as histórias do Ip Man, tudo que são da mesma linhagem, que é o Wing Chun. Foi criado por duas mulheres. Então tem bastante histórias da mulher dentro do Kung Fu, tá? E realmente é uma coisa assim, bem interessante em relação às outras artes marciais, que não mostram muito, mas no Kung Fu tem assim, antes de ser, vamos brincar assim com os termos, né? Antes de ser moda essa luta feminina por direitos, né? Isso já acontece na China há centenas de anos. Então, eu acho legal isso. Depois a gente até criar algum conteúdo só para falar, mostrar, e aí, evidentemente, na parte da CUT, colocando até a Thaís aqui para poder falar, que é mais importante, do papel das mulheres no Kung Fu, porque tem muita coisa interessante. O que eu estou relatando são coisas que eu vi de filme e reportagens, mas é significativamente mais. Hoje talvez tenha coisas mais equilibradas, mas assim, eu sempre vi uma presença feminina muito maior no Kung Fu do que eu não via. E eu não sou nenhum especialista e não acompanho muito, mas de coisa ali, né, que tá passando na televisão de alguma coisa, no Kung Fu que não tinha, ou pelo menos eu não vi em outras artes. Sempre sobressaltou, por isso que eu já te perguntei. E é legal porque são histórias curiosas, já desde a formação. E veja só, o Kung Fu, o Bruce Lee, é super famoso. Quem é que sabe dessa história aí que você falou? Eu acho que só quem gosta muito do assunto e pesquisa, né? Pelo menos eu nunca ouvi Sim. falar. Então. No caso do Bruce Lee, você tem essa história engraçada que hoje em dia todo mundo, nossa, o filme do Ip Man, né? O Ip Man, o Ip Man, o Ip Man. Mas o Ip Man, ele só se tornou famoso e reconhecido graças ao discípulo dele, que foi o Bruce Lee, Uhum, né? Então, não estou tirando mérito, porque tinham vários mestres de Kung Fu excepcionais, né? uhum. E existe, né? Falar do próprio mestre Shan, do sistema Shaolin do Norte, que mora em São Paulo, né? É o maior grão-mestre do mundo e mora em São Paulo, né? É, Então, desculpa o pessoal dos outros estilos de artes marciais, né? Parece que eu tô falando assim, Tá. não, não, mas Então, é porque assim, ele realmente tem uma história de Kung Fu muito, muito, muito significativa, né? Ele é responsável, assim, um dos responsáveis por trazer o Kung Fu para o Brasil, uhum, né? E, e aí você pega assim no caso do Ip Man, ele foi o tipo do mestre, né? Que era um mestre muito bom, né? Mas que foi reconhecido por quê? Por causa das ações do Bruce Lee, né? uhum. Então, se não fosse o Bruce Lee, ninguém ia pensar, ninguém ia pesquisar, mas por quê? Como é que o Bruce Lee começou a treinar? Com quem ele treinou? Como é que era o mestre dele, né? Então as pessoas começam a pesquisar a história. E Legal. uma coisa na arte marcial é que muitas das histórias, né, elas se confundem com lendas. Se você assistir o filme do Ip Man, você vai falar assim, ele não fez isso. E provavelmente não tenha feito mesmo. Mas as pessoas contaram dessa forma, Mas isso que né? eu acho legal. O filme que eu citei aqui do Herói sobre a Unificação da China é isso. Não foi a história ipsis literis, é a história não sei se seria meio fabular, assim, não sei qual é o termo, É mas o conto, né? ela é mais o conto do que a história real mesmo. E isso que eu acho bacana, né? Que imagina, unificar um país como a China, que simplesmente é o maior do mundo, né? Desde sempre. A É, gente tá falando das mulheres, mas lembra
Ó, um que a gente deixou passar assim, todo mundo vê o tempo todo é a Mulan. É verdade. É A verdade. Mulan, ela dirigiu vamos colocar, uma revolução na história da Mulan. Legal, Né? é Inclusive bem agora lembrado. saiu o filme em closed caption, né? O filme da Mulan mesmo, não a É animação. o. Não é close caption, isso aí não é. Tem um outro termo, Como que é o esqueci. nome? Eu não sei, eu esqueci o Ai, meu nome Deus. dele. Gente, quem tá assistindo aí, quando faz o desenho com pessoas, é um outro nome. Esqueci, daqui a pouco eu lembro o termo e eu te falo. Lembrei, inclusive, do filme O Clã das Adagas Voadoras, das Guerreiras, que é bem bonito. É maravilhoso esse filme. Paulo, você falou aí de Shaolin do Norte, Shaolin de sei lá onde e tal. Quantos tipos tem? É uma quantidade de estilos contáveis ou, enfim, é uma variedade muito grande que não tem uma catalogação fácil? E qual que é essa relação com os animais? Que isso eu acho muito interessante. Então, se a gente for pegar aí no decorrer da história, né, são muitos estilos. Aí não Uhum, teria. Porque muitos estilos, assim, quando acontece. Cada família acabava consolidando seu próprio estilo de Kung Fu. Aprendia alguma coisa legal. aqui, alguma coisa ali, e montava a sua estrutura marcial. É como se fosse uma sociedade de guerra. Todo mundo sabia lutar. É como se fosse o futebol pra gente. Todo mundo. É um Se não sabe time. jogar, sabe. Se não sabe jogar, sabe dar palpite. Né? Se não E sabe tem, nenhum do outro, sabe que, putz, tem um vizinho, tem um irmão, tem um parente que faz. mas Né? os estilos eram tipo times, assim, é uma quantidade muito grande. Isso, e volta e meia um estilo saia na mão com o outro. Isso era a decorrência natural das coisas, né? Uma família brigava com a Aham, outra. Se uma aham. família liquidasse a outra, né? Pensando de uma forma assim, um pouco extrema, um estilo de Kung Fu morria, Live né? action. Live action, não Isso. é close caption. Eu falei tudo errado aí. Live action, Obrigado. vamos lá, desculpa, só para não Obrigado pela esquecer. correção. Então, se um tivesse uma guerra, morressem várias famílias, morriam estilos de Kung Fu também, né? Uhum. Hoje em dia, o que se tem catalogado é por volta de 350 estilos. Ave Maria, é coisa pra E caramba. assim, mas se você pegar aqui no Brasil, deve ter o quê? Uns 15, 20 estilos de Não, Kung mas é Fu. muita coisa, né? Muita coisa. Uhum. Aqui no Brasil Se tem levar em um. consideração que cada estilo de Kung Fu é uma arte marcial, Sim, né? Que a gente tenta juntar tudo no nome Kung Fu ou no nome Wushu, né? Cada estilo de Kung Fu seria um estilo de arte marcial, o, né? Por exemplo, o o seu é Karatê tem Shaolin do 5 estilos. Norte? Shaolin do Norte, sim. Tá. Então, cada estilo de Kung Fu, ele tem uma complexidade enorme, Uhum. né? Por exemplo, se você pegar um estilo do Karatê, Shotokan, né? Aí tem o quê? Mais alguns estilos de Karatê, né? Que tem uma particularidade entre cada um e outro, assim, mas cada um dos estilos de karatê um lembra muito o outro, né? Já no Kung Fu não, os estilos eles são assim, alguns têm algumas similaridades e outros são totalmente diferentes. Entendi. Alguns você pega e olha assim, a gente mesmo olha e fala assim, nossa, mas que coisa diferente, né? Para não dizer o Uhum. termo assim, que esquisito, né? Mas por quê? Porque a gente não tem conhecimento sobre aquela cultura e sobre aquele estilo. Então, para a Uhum. gente acaba gerando estranheza, né? E qual que é o lance dos animais, Paulo? Cada estilo tem um tipo de animal? Isso é uma simbologia por conta dos movimentos? Como é que é essa associação, assim? O, nem todos os estilos eles são formados por animais, né? Por exemplo, você tem Tá. estilo que é, por exemplo, estilo Hungar, é tigre, né? O estilo Shaolin do Norte, né? Fusão de 5 animais: tigre, garça, serpente, dragão e leopardo, Tá. né? Aí tem o Tcholifá, a mesma coisa, 5 animais, só que do sul, tá? Aí você tem o estilo louva-a-Deus, que é peculiaridade só o Talan, só louva-a-Deus, né? Tem estilo da serpente, e aí tem estilos que são baseados em um animal só. Como eu disse, o Wing Chun. O Wing Chun é baseado na menina, o Wing Chun, que era o nome da menina.
Tá. Aí você tem o estilo, tem os estilos internos, né? Que são os de Tai Chi Chuan, né? De Pacuá, né? Que são assim, você tem posturas com nomes, muitas vezes com nomes de animais, ou que lembram alguma coisa mística da cultura chinesa, tá? Mas eles não são fundamentados necessariamente na observação de um animal. São montados a partir da observação da natureza e da mística com que eles encaravam a natureza, como no caso do Pacá, o Tai Chi, o próprio Tai Chi, né? O Tai Chi, que é da filosofia do Yin e do Yang, né? Do taoísmo, tá? Uhum. Então é a forma mística com que eles encaravam a natureza, do equilíbrio universal. Então, assim, os estilos eles são criados assim nesse aspecto cultural da China, né? Então, às vezes pela observação dos animais, né, como os animais agiam para ter vitórias na natureza, para não ser numa natureza em que você ou devora ou é devorado, né? Então eles pegavam os movimentos que os animais faziam para criar esse senso de defesa e ataque, né? Tanto é que o estilo louva-a-Deus ele tem uma história, né, que o estilo ele foi criado a partir da observação pelo mestre Wong Long, a partir da observação da luta de um louva-a-Deus com uma cigarra, né? Nossa, mãe. E aí, observando a luta do louva-a-Deus com a cigarra, né, eles pegavam e começaram a criar os movimentos, né? Entendi. Mas eu creio que não seja só isso, porque na China eles tinham esses aspectos culturais, de repente colocar louva-a-Deus para brigar com louva-a-Deus, bicho, grilo para brigar com grilo. Eles tinham essas coisas ancestrais, né, como aqui no Ocidente, história de briga com galo, essas coisas de briga de galo, né, que é uma cultura que ficou para trás, ainda bem, né, mas assim, através disso, provavelmente muita história tenha sido observada, tenha sido observada e sido criada através dessa vivência cultural que eles tiveram nessas épocas. Sim, mas entre um caminho ou outro, o que vale é que criou-se toda uma simbologia, né? O Kung Fu é todo um universo de cultura, de simbologia. Inclusive, perguntando, os chineses têm a relação com o Kung Fu como, por exemplo, os brasileiros têm como o futebol, como você comentou, é uma coisa culturalmente enraizada, assim, em nível nacional, você sabe mais ou menos essa relação das pessoas com a arte marcial? Sim, eu acho que pelas vezes que eu tive na China, ah, eu vi assim, dependia muito dos lugares. Por exemplo, tem o Zanzhou, Zanzhou, que é a, o estado onde fica a província, a província de Henan, né? Zanzhou é a cidade onde fica o templo de Shaolin. Lá eu fui na época de um festival e era impressionante, assim, tinha milhares, mas milhares de pessoas envolvidas com práticas, apresentação. Uma apresentação que tinha por volta de 20 assim, uma apresentação gigante, assim, muita gente reunida fazendo forma ao mesmo tempo, né? E então, mas você chega em determinadas regiões da China também que você não vê nada. Você não vê nada. E às vezes você vai para Hong Kong, você vê a prática da arte marcial em recintos bem, assim, bem limitados, bem pequenos, né? Academia, uma academia. A academia deles é uma sala. É uma Tá. sala de 5 por 4 por 5 metros. Pra você ter uma ideia, bem pequena mesmo. Bem Mas, pequena. mas na mídia, assim, tem uma difusão, alguma coisa? Como é que eu falo isso? Porque aqui a gente tem um esporte, né? A gente tem vários esportes, Uhum. mas tem um esporte, né? Que é o É bom. vendido. Exato. Existe essa coisa lá ou não? É mais É uma coisa mesmo de estilo de vida, né?
o Kung Fu para eles, a prática da arte marcial, acho que até hoje, talvez hoje, mais o Tai Chi, tá? É a marca, é o esporte nacional deles. Eles sabem disso, sim. Eles são conhecidos no mundo pela prática dessa arte marcial. Vamos lá, trouxe a cultura da China para o mundo, através dos filmes até, né? E em 2008 a China tentou ingressar com o Wushu nos esportes olímpicos, né? Nas não é? Olimpíadas, Uhum. né? E aí acabou não entrando tudo, mas assim, essa intenção da China, né, em apresentar. Eles mandaram atletas, volta e meia eles mandam, né, atletas da China para fazer tour pelas Américas, pela Europa, né, para fazer a apresentação, né. Agora faz algum tempo que eu não vejo, mas assim, há uns 5, 6 anos atrás, eles traziam o Circo Imperial da China, né? Eu já assisti, maravilhoso, Eles verdade. traziam os próprios monges Shaolin para fazer peregrinação pelo mundo, né? Mostrando a arte marcial. Aí você pega e fala assim, nossa, não é possível que um ser humano faça uma coisa dessas, né? E muitas das coisas que os monges fazem, eles estão voltados mais para essa ideia de que o aperfeiçoamento do corpo está relacionado diretamente ao aperfeiçoamento espiritual. Então eles vão se aperfeiçoando, se aperfeiçoando, se aperfeiçoando a ponto de, não vou dizer assim, calejar o corpo, negar a dor, né? E fazer certas coisas, assim, quebrar pilhas de tijolo, Sim, né? aqueles desafios doidos, né? Isso, muitas coisas assim que você vê na internet, você fala assim, quem não conhece a prática do Kung Fu, fala assim, ah não, isso é montagem, isso é absurdo, né? Mas que eles fazem, Tá. eles fazem assim, tem um negócio que chama camisa de ferro, que é entortar a lança no pescoço, Sim, sim. fora algumas coisas mais absurdas também, né? De ficar batendo na árvore, né? Então tem se pendurar pelo pescoço. Então tudo assim para chegar assim, atingir um grau de superação física e mental, né? Que para eles significa estar mais perto da iluminação. Então isso que é um interessante, né? Do ponto de vista de observar a cultura deles, falar assim, nossa, eles têm essa ideia de que, né? Se eu conseguir, dentro da minha prática, chegar ao limite extremo do meu corpo, né, eu estou chegando mais perto da iluminação espiritual, que é o budismo, faz parte da doutrina dos monges Shaolin. Então eles pegaram, fazer um tour pelo mundo, fazendo apresentação, tudo, e realmente muito, muito interessante. Você vê, tinha uma apresentação em particular que eles faziam, Léo, que eles fazem, né? Aliás, vou falar uma, né? Que é pegar e atravessar um aquário com um alfinete. Ele pega, segura um alfinete na mão e arremessa. Tem uma técnica para arremessar, O lógico. negócio passa no aquário. Ele atravessa o vidro do aquário com o alfinete, né? Não é E possível, tem, não. não, não é. Eles fazem a amostragem em câmera lenta, tudo, né? Nossa, eu Claro nunca que vi isso. na apresentação, assim como eles elevam outros monges com lança, essas coisas que acontecem. Uma outra performance extrema é fazer a parada de mão, mas não fazer a parada de mão com as mãos, fazer a parada de mão com 2 dedos. Uhum. Ou seja, você pegar e virar de ponta cabeça apoiado nesses 2 dedos. Sim, sim, sim. Tá? Esse eu já vi. Uhum. São coisas assim que você fala assim, é o extremo da capacidade humana. Ter Então, uma mas ideia de... é isso que chama a atenção da cultura pop, né? Porque você estava falando aí, eu já lembrei do Kill Bill, que, né, partes do filme tem a ver com Isso! isso, o treinamento. Inclusive o treinamento da personagem que eu esqueci o nome foi num templo.
O próprio Batman do Nolan com o Christian Bale, o primeiro da trilogia, ele fez o treinamento num monge, num templo No também. caso do Batman, ele treinava com os ninjas, né? Treinava Era com no... ninja, é verdade. Não era era, ninjutsu. Né? não era, mas Não era o Kung Fu. é verdade. Agora que o Bill, acho que era. Eu não tenho certeza de ficar O quebrando Bill o caixão era. lá O com a Bill era. mão. Pois é. O Pai Mei parecia um mestre das montanhas de Wudang, né? Isso. Mestre muito malvado, aliás, hein? Pois é, aquele filme inteiro é malvado, mas é interessante, porque essa coisa da superação, do corpo, do desafio, tudo que você está falando é muito cooptado pela cultura pop, diria assim, todo oriental, né? Mas as referências chinesas são muito fortes. Uma pergunta, você falou que não foi aceito na Olimpíada, você sabe o motivo? Existe um motivo oficial? Eu acho que entra em questões políticas, né? É mais Perfeito. As narrativas Estados Unidos, Europa contra a China. Ou algo assim. O motivo que... Vamos ser suave nesse ponto. O motivo mais reconhecido é que para a modalidade ela se aceita nos jogos, ela teria que estar difundida pelos 5 continentes. Ela tinha que estar difundida em vários, uma quantidade mínima de países. Entendi. Só que acontece o seguinte, o Kung Fu até está. Só que o Wushu moderno, como modalidade, não. Ele é uma coisa assim que acontece não em todos os lugares. Tá. Aqui no Brasil acontece bastante, tem bastante incidência. Né? Só que ele não acontece em todos os lugares. E você ia colocar uma modalidade nos Jogos Olímpicos que só chinês ia ganhar. Só tem chinês isso, ia ganhar. Né? Tem isso. Faz parte da cultura deles, ou seja, você ia passar 5, 6 Olimpíadas com só chinês ganhando. E assim, para os outros países, falar assim, o quê? Não vai não. A China já ganha quase tudo, vou colocar mais modalidade para chinês ganhar? Não vai, né? Então, assim, tem a questão de lobby político, claro, né? Então, acho que a China não se interessou em fazer o lobby como deveria fazer para colocar a modalidade nos Jogos Olímpicos. Mas a questão mais difundida é essa, realmente, que precisava ter em vários países para que o Kung Fu fosse aceito. Tá, dá para imaginar também um lobby contra, porque a China hoje é o segundo país com mais medalhas, pelo menos acho que deve ter sido nas 2 últimas Olimpíadas. Não, acho que na última ela passou os Estados Ela Unidos. ganhou. Então, ou ela ganhou ou ela ficou em segundo em 2, enfim. Não, teve uma que ela ganhou, é verdade. Eu não sei dizer se foi a última, se foi lá. Na própria Olimpíada de Pequim ela ganhou. Isso, exatamente. Na de Pequim ela ganhou e tá disputando ali, se tem uma modalidade ali que ela vai ganhar mais, sei lá, 50 medalhas de ouro, aí ninguém pega, né? Então dá para entender. Ainda mais com um país que tem presidente negacionista aí para qualquer coisa. Entre as potências, né, entre as potências mundiais econômicas, mostra o poderio através do esporte, né? Essas potências gostam de mostrar o seu poderio através do esporte. É igual tem aqui uma história grega antiga, né, em que as cidades gregas, né, elas se uniam para fazer os Jogos Olímpicos da Antiguidade, para mostrar o seu poderio, né? Então cada cidade levava os seus heróis lá, né? Tanto é que Esparta ficou muito famosa nessas tais de Olimpíadas antigas, né? Então, hoje em dia é a mesma ideia, assim, você ter atletas que representem o seu país de forma a trazer honra para o Estado, reconhecendo que é um Estado forte, né? Um país forte, é interessante. Então, a China, dentro desse aspecto, né? Não vamos ser ingênuos, né? Ela vai fazer tudo, assim como a Rússia, né? A antiga União Soviética e os Estados Unidos vão fazer tudo o que eles podem para colocar os seus atletas entre os primeiros para mostrar o seu poderio econômico, mostrar o seu poderio não só econômico, mas também
a cultura, a É cultura desse o país de força. a história do soft power, né? De você colocar a cultura, a língua, a cultura, a estética e o esporte envolvido nisso também de uma maneira um pouco transversal, mas para mostrar as forças da nação por meio, né, desses caminhos aí. Mas é interessante porque a China é uma cultura milenar, desperta muito amor e ódio ao mesmo tempo. Inclusive, você é formado em educação física, certo? Sim, eu Você, tenho formação em licenciatura, bacharelado, pós-graduação pela Unicamp. você chegou ao Kung Fu por conta da educação física ou foi o contrário? Não, foi o contrário. Eu comecei o Kung Fu e para mim era um universo assim tão apaixonante que falei assim, eu tenho que me desenvolver mais nessa área. Tanto é que aí depois eu comecei o Kung Fu em 89, eu tinha 14 anos. Eu pratico arte marcial desde os 7 anos de idade. Caramba. E então eu já sabia que eu ia por esse lado. Não sabia se eu ia fazer educação física ainda. Pensei também em fazer fisioterapia, né? Uhum, Mas aí na época eu imaginei que educação física ela combinaria mais com o meu perfil nesse sentido, né? perfeito. E, e eu fui desenvolvendo, eu busquei graças ao aprendizado do Kung Fu, eu meio que norteei a minha vida. Então eu fui estudando e continuo estudando porque assim, o conhecimento, né, a busca do aprimoramento, ele nunca para. Então a Uhum. gente vai buscando, assim, pensa em continuar estudando. Hoje em dia o tempo está um pouquinho limitado, mas eu quero continuar estudando, desenvolvendo outros trabalhos nesse sentido aí, né? Do aperfeiçoamento humano, não da arte Sim. marcial necessariamente. A arte marcial eu aprendo semanalmente, eu aprendo técnicas novas, tudo. Nunca parei de aprender, mas É, então, o que eu estava dizendo, por isso que eu te perguntei, a China, né, que desperta amor e ódio aí nas pessoas, é uma coisa que parece não ser muito, ter um meio termo ali, mas de fato é uma cultura das mais antigas, milenar, com uma série de questões envolvendo história, arte e tal, e é quase impossível você saber tudo, né? Só se você mergulhar muito. Quer dizer, não dá para saber tudo sobre nada, mas o que eu quero dizer é assim, saber todos os componentes das culturas, né? Porque a China também ela não é uniforme como o Brasil, né? Ela é grande, um território vasto, você tem diferenças entre as sociedades ali que compõem, enfim. dentro da China você tem etnias diferentes. Isso, exatamente. É que a gente tem essa mania, mas é sempre pensar no Brasil, né? Como o Brasil é diferente, tem as contradições e a China não é diferente nesse sentido, mas eu sou muito fascinado assim pelos aspectos históricos da China, né, da parte das navegações que a gente fala aqui por conta da nossa colonização europeia, mas a chinesa, inclusive há várias teorias que os chineses chegaram aqui nas Américas antes que os europeus, tudo que eles já desenvolveram do ponto de vista da tecnologia, né, é, alimentação, enfim. E aí as pessoas ficam muito nos estereótipos, naquela coisa do comunismo, agora tem a Covid para poder atrapalhar. Eles têm problemas, tem uma série de coisas. Como você disse, eles têm uma política muito agressiva, tem a questão do partido único, blá blá blá. Mas, assim como o Brasil, né, tem aquela linha de um jeito e tem as outras pessoas de outro jeito. Então, eu te chamei para iniciar esse papo aqui. Eu espero que a gente converse mais, porque realmente é muito fascinante. Eu acho que o Kung Fu é uma das maneiras para as pessoas se aproximarem da cultura real chinesa. Lembrando também que a China, eu não tenho certeza, depois eu confirmo, mas se não for, é um dos países, se não for o que tem mais, é um dos países que mais tem patrimônios chancelados pela Unesco, patrimônios da humanidade, entre os materiais e imateriais e os naturais, né? A gente conhece a muralha da China, mas tem os Uhum. templos, tem o exército de terracota, tem uma série de coisas. Então, realmente é um país muito fascinante. Paulo, Ah, a gente está é chegando isso aqui no aí. finalzinho, estamos com 2 minutos e pouco. Eu já aviso porque às vezes o Insta dá uma derrubada aí na Hum. transmissão.
Tá. Então eu gosto de encerrar um pouquinho mais. Se tiver faltado alguma coisa que você queira completar, deixa aí também redes sociais, sites para as pessoas conhecerem, dicas gerais aí para se conhecer mais sobre Kung Fu, Tai Chi, Wushu, China e por aí vai. Tá. O pessoal quiser entrar em contato. Primeiro, queria agradecer, Léo, pela oportunidade, né? Pessoal que está fora do mundo da arte marcial, da China, e quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Kung Fu, indico a página da Federação Paulista de Kung Fu, tá? Tem bastante coisa lá. Se quiser entrar em contato pelo Messenger da Federação Paulista de Kung Fu, a gente pode direcionar para conteúdos culturais, né? E explicar. E sobre isso que você falou, né? Deixando meu agradecimento novamente. Deixa eu falar assim, acho que em relação a tudo que acontece de política, né? De como a China é vista ou não vista, né? Nossos países, o nosso país como é visto ou não visto, né? Eu acho que demanda um pouco de empatia das pessoas, né? Eu sempre costumo pensar, né? E se o que aconteceu na China tivesse acontecido aqui e se espalhasse pelo mundo, né? Será que as pessoas daqui estariam contentes de pegar e começarem a ser visto com esse preconceito, né? Que algumas estão atrelando ao povo chinês porque um fato ocorreu lá, né? Então, aí pega e começa a associar um monte de coisa que acaba não tendo muito a ver e não acaba agregando a solução, que é o principal, né? Assim como nós temos nossas belezas aqui no nosso país, né? Para quem gosta do ramo cultural e faz uma viagem na China, simplesmente sai de lá maravilhado. Maravilhado. Por quê? Porque é uma cultura milenar. É uma cultura milenar, assim, é um movimento humano que vem assim, que se traz pela tradição, né? Então, assim, como nós temos as nossas belezas aqui, você vai para um país com a China, com esses olhos, né, de aprender, ver como é que eles se movem na sociedade deles, você vai achar, assim, uma coisa, assim, fora de série. Se quiser viajar para conhecer, né, a maior parte das coisas ali, vai precisar de uns 2 anos, né, tranquilamente. Dá de sobra para poder conhecer. Paulo, só uma coisa, você falou da página, fpkf.org.br, o endereço, é isso? Isso, FPKF. o site da Federação Paulista é fpkf.org, tá? Não tem o BR. Tá. E no Facebook é só digitar Federação Paulista de Kung Fu ou FPKF que vai te Que é onde vocês põem mais direcionar conteúdo, né? É no Facebook, né? Isso, no Facebook normalmente a gente coloca uma ação ou outra. Na página da Federação Paulista tem um pouquinho do histórico da federação, tá? E aí, se a pessoa tiver um interesse em assuntos culturais ou assuntos esportivos, a gente pode direcionar entrando em contato com a gente. Ótimo. Obrigado. Um último recado lá no nosso canal do YouTube, youtube.com/culticultura. Tem uma playlist chamada Kung Fu Formando Cidadãos. É uma série de 6 a 7 vídeos contando um pouco da história do projeto, que já aconteceu lá em Osasco. Tem vídeo com a professora Silvia, campeã sul-americana 11 vezes. Tem com o Vitor Hugo, com um aluno de lá, quando a gente tinha um núcleo em Osasco. Vídeo com o André, que é um aluno com déficit intelectual lá em Limeira. Tem depoimento do Paulo, tem depoimento da Ana também, que trabalha na Federação da Paulista de Kung Fu. Bastante conteúdo legal para conhecer esse, como eu disse, o maior projeto educacional de Kung Fu do estado de São Paulo. Quiçá do Brasil, né, Paulo? A gente tem que descobrir isso daí, mas de São Paulo já foi chancelado. Sim, eu não vi, eu ainda não encontrei projeto maior que o nosso, né? Agora vamos esperar essa pandemia passar para a gente continuar fazendo ele crescer. Isso, e a gente volta para falar um pouco mais sobre Kung Fu. Ainda tem a questão, várias perguntas sobre as faixas, as formas, graduação, outras curiosidades. E eu queria falar um pouco também sobre os campeonatos, os perrengues, as tours. Você já falou da viagem na China. Vamos contar aí depois para o pessoal, tá? Essa live vai ficar disponibilizada no IGTV e depois colocaremos ela no nosso canal do YouTube, na playlist de lives, e a gente avisa todo mundo. Beleza? Obrigado, Paulo. Valeu, Léo. Obrigado, viu? Abraço para todos. Todo mundo. Valeu, gente. Um abração.